Está no ar mais um programa especial Direito da Gente. Hoje com um convidado muito especial e um amigo querido que temos a honra de receber aqui no nosso programa, Dr. Wagner Inácio, que é advogado, mestre e doutorando em Direito Civil e diretor da Faculdade de Direito da Unipac de Ubá. Boa noite, Dr. Wagner. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui de novo em São João del Rei, conversando com essa gente maravilhosa das terras dos Inconfidentes. Dr. Wagner, o prazer é nosso, ainda mais quando nós recebemos um amigo de casa e uma pessoa que tem uma proeficiência no direito tão grande quanto o senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante aqui, que é uma recente alteração, né, Dr. Wagner, que tivemos no Código Civil, em função da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que revisitou, se a gente pode assim dizer, aquilo que no direito a gente chama de teoria das incapacidades ou incapacidade civil. Mas, Dr. Wagner, para nós iniciarmos a nossa conversa, antes da gente entrar nessas mudanças de incapacidade, para chegar no tema, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, basicamente, o que é capacidade e como ela está prevista no Código Civil. Perfeito. Para a gente poder compreender, o nosso sistema civil estrutura o pensamento da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa, eu atribuo a alguém a qualidade de pessoa, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, mas eu tenho que dar capacidade a esta pessoa de agir no meio social. A capacidade civil, que se fragmenta em duas, e depois a gente vai conversar mais sobre isso, ela exatamente é este volume ou essa quantidade de atribuições que eu encarrego ou que eu delego a uma pessoa. Se uma pessoa pode realizar mais ou menos atos, é porque ela detém mais ou menos determinado tipo de capacidade no universo civil. Se a gente puder resumir, capacidade civil seria a possibilidade de agir legalmente, judicialmente, produzindo efeitos na ordem civil. É como se fossem as prerrogativas, vamos dizer assim, né, Dr. Wagner, que a gente tem. Eu posso votar, eu posso casar, eu Perfeito. posso comprar. Perfeito. Né? Na realidade, existem várias capacidades fora do próprio direito civil. Quando a gente fala na capacidade para laborar, para trabalhar, ter carteira assinada, que se estabelece aos 16 anos, e sendo que você pode trabalhar a partir dos 14 como aprendiz, a questão da votação, da possibilidade de votar, a própria imputabilidade penal, que é uma capacidade de resposta que você tem, todas elas são estruturadas com base nessa antiga capacidade civil que remonta aos tempos romanos. Agora, Dr. Wagner, o senhor na resposta já tocou numa parte interessante desse assunto, que essa capacidade ela se desdobra em dois tipos, que seria aquilo que no direito a gente chama de capacidade de direito e capacidade de fato. Perfeito. O que são esses dois conceitos? Nós temos duas capacidades dentro do direito civil. Para a gente ser bem sintético, para não tentar aqui tecer comentários desnecessários, nós vamos perceber que funciona da seguinte forma. Nós temos uma capacidade de direito que todo mundo que nasceu com vida tem e uma capacidade de fato que é atribuída gradativamente. Elas são diferentes? São. Imagine uma criança aos 6 anos de idade. Ela pode ser proprietária de uma casa. Por que ela pode ser proprietária de uma casa? Ela pode receber uma casa por herança, como doação, e se tiver patrimônio, pode até mesmo ter ocorrido a compra mediante autorização judicial. O fundamental é que ela pode ser titular da casa, proprietária da casa. E isto decorre da capacidade de direito. Toda pessoa nascida com vida tem capacidade de direito e ela vai terminar no dia que você morrer, ponto. Do outro lado, nós temos uma capacidade que ela é muito próxima de uma capacidade negocial, que é a capacidade de fato, a possibilidade de você interagir no meio social, produzindo efeitos a partir da sua capacidade, obrigando-se e recebendo direitos. E esta capacidade de fato, ela é entregue lentamente à pessoa. Aos 16 anos você recebe uma parcela dela e aos 18 anos você recebe outra parcela e inclusive, que é o assunto que nós vamos tratar aqui, pode ser retirada uma parcela dessa capacidade, dependendo da situação
de compreensão da capacidade cognitiva da pessoa ao longo da sua vida. Doutor Wagner, agora essas capacidades de direito, de fato, o senhor bem colocou aqui, a capacidade de direito, ela é intrínseca à pessoa que nasce com vida. Perfeito. Né? Mas a partir de quando que essa capacidade é reconhecida pelo direito civil? É só nascido em vida ou quando está ainda no ventre? Sim, já se muito reconhece? Bom. Rafael, existe a possibilidade de você discutir a existência da personalidade antes do nascimento com vida. Na realidade, eu me filio à corrente natalista, então eu não sou concepcionista, mas para o nosso amigo telespectador poder ficar a par do tema, há uma discussão no direito civil de se poder atribuir capacidade ou direitos àquele que ainda não nasceu, que ainda está no ventre, que seria o nascituro. Ao meu ver, o que você tem é uma série de direitos condicionais. Vamos imaginar a seguinte forma: um pai falece, a mãe está grávida do filho. Naquele momento, a única herdeira do pai seria a esposa, que é a mãe do menino dele, do menino que está lá sendo gestado. O direito diz assim: vamos aguardar o nascimento da criança. Se a criança não vier a nascer, a mãe se torna a única herdeira, desconsiderando aqui a existência de avós e pais. Mas se a criança vier a nascer, ela vai concorrer, em determinados casos, com a própria mãe. Logo, existe uma expectativa de direito, uma condicionalidade, esperar-se o nascimento com vida. Mas eu gosto sempre de falar em capacidade, especificamente após o nascimento com vida. A gente não pode confundir aqui com os direitos inerentes à própria pessoa. O ser humano tem direitos que vão muito além da pessoa. E o direito à vida, o direito a ser gestado com segurança, o direito a um pré-natal, esses direitos tocam ao nascituro, não apenas a grávida. É uma discussão que eu tenho muito forte no direito civil, que às vezes a gente acaba confundindo os direitos inerentes à personalidade com os direitos inerentes à pessoa humana. E são dois fatores diferentes. Se a gente puder enxergar, quando a gente fala em honra, respeito, cuidado, a gente está atentando para a pessoa humana. E essa pessoa humana, lá dentro do ventre da mãe dela, ela já tem uma série de direitos que lhe são atribuídos por ser um ser humano, não por ter capacidade de direito. Essa discussão, ela não tem fim. Não tem fim, né, doutor Wagner? A gente poderia ficar aqui fazendo uns 3, 4 programas falando disso. Mas nós vamos ter que fazer um breve intervalinho e quando a gente voltar, a gente continua debatendo essa questão, especialmente da incapacidade, que é onde a gente já quer chegar aqui. Eu volto já, não saia daí.